Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai falar dessa decisão do Supremo. Eu fiz uma enquete e o pessoal preferiu falar da decisão do Supremo que julgou a questão do cônjuge e do companheiro, tá? Na questão sucessória. Eu vou botar o link aqui para quem não souber qual é a decisão. Então com esse link aí você consegue acessar a decisão do Supremo. Tá? Vou dar um tempinho aí pro pessoal entrar para eu começar a falar aqui sobre essa decisão. Fazer um pequeno histórico aqui do que aconteceu, para depois a gente falar da parte técnica aí. Bom, primeiro eu vou explicar que essa questão envolve um pouco de direito empresarial, porque, na verdade, ministrando aula para turmas, né, de planejadores financeiros e até em contabilidade também, quando a gente fala de planejamento sucessório para empresas ou empresários, a gente aborda bastante esse assunto de como fica a sucessão, né? E tanto é que vocês sabem, tem até orientandas aí assistindo, que vão falar especificamente sobre o planejamento sucessório através de holding e até mesmo antecipação de legítima, né? São os dois modelos hoje bastante utilizados, entre outros. Tá? Então esse é um tema aí que interessa ao pessoal de empresarial e tributário também. Tá bom? Então vou ver se o pessoal tá entrando. Eu queria saber quem entrou aí, se a voz tá legal, se a luz tá legal, se não tá travando. Dá um ok aí pra gente continuar, por favor. Bom, ninguém reclamou, é porque tá funcionando, né? Tudo ok? Valeu. Então vamos lá. Bom, primeiramente, essa é um debate bem antigo, né? Legal, Marcela. É um debate antigo sobre a divisão que o novo o Código Civil de 2002 estabeleceu. Tá? Então, a gente tem dispositivo na Constituição que fala da união estável, isso foi regulamentado, né? E o Código Civil de 2002 também estabeleceu as regras sucessórias e da união estável, né, durante o casamento e após o falecimento de um dos companheiros. Qual era o problema, né? O que o Código Civil estabeleceu de novidade aí? Na verdade, há no Código um artigo, o 1790, que estabeleceu uma diferenciação no tratamento do companheiro quando da sucessão. Então a questão toda versa não sobre o regime de casamento ou da união estável quanto à partilha dos bens numa separação, numa dissolução da união estável. A questão não é quanto a isso, e sim na morte de um dos companheiros na sucessão. Tá? Então a polêmica é específica sobre a sucessão. Então qual era o caso que surgiu aí no Supremo ontem, né? A decisão foi divulgada ontem. Na verdade, são dois processos, tá? Eu posso até falar aqui para vocês o número, até botar aqui, né? É mais fácil colocar aqui. Deixa eu ver se eu pego fácil os números aqui dos dois processos. Não vai ser tão fácil assim porque eu não tinha separado. Ah, tá aqui. Vou colocar os dois aqui. Opa, Alex, seja bem-vindo. Tá travando um pouco, é? Opa, tomara que não seja a minha internet aqui. Chegar a tela mais para cá que eu vou ter que ver a legislação. Estou mexendo aqui na minha tela. Então, se eu não estiver olhando aí para vocês, é porque eu estou olhando aqui para o computador. Tá? Bom, então são esses dois recursos extraordinários. Tá? O 878-694 e o 646-721. Tá? Os dois tratam de união estável. A diferença é que esse segundo ele fala de união estável entre um casal homoafetivo. Tá? Então a única diferença aí, o tema é o mesmo,
a única questão que tem aí é da homoafetividade, tá? Então, o tema é o mesmo, só estendeu aí. Bom, então o que aconteceu? Em princípio, se questionou lá na primeira instância, na verdade, foi no Tribunal do Sul. Deixa eu ver aqui, a segunda vara civil lá do Sul, do Rio Grande do Sul, tá? A segunda vara civil foi a que proferiu a primeira sentença, tá? E depois foi para o Tribunal TJ do Rio Grande do Sul, que confirmou em acórdão. E o que se discutia nessa lide? Na verdade, um companheiro faleceu depois de conviver 40 anos lá com o seu falecido companheiro. Ele quis a partilha, né? Quis participar da partilha e entendia que tinha direito a 50%. Um companheiro que viveu a longa data, em união estável, entendia que na sucessão ele teria 50% do patrimônio. Veja que a gente não está discutindo aqui a meação, isso é muito importante. Outra confusão também que eu notei em alguns comentários, discutindo assim, agora vai ter meação. Não, a meação sempre teve, né? O que está se discutindo aqui é aquela parte do patrimônio que a gente chama da herança, né? Então, cuidado com isso, uma confusão que acontece muito, né? Então, a gente está partindo, imagina um patrimônio que tem 100 mil, patrimônio do casal, 50 mil já é da companheira ou do cônjuge, né? Os outros 50 mil que surge o problema. Então, nessa parte da herança, esse companheiro queria 50%, nesse exemplo seria 25%, e tanto o primeiro grau como o segundo grau não utilizaram o dispositivo que trata do cônjuge, que diz que sim, teria direito a 50%, mas sim o dispositivo específico, que quando o companheiro concorre exclusivamente com um herdeiro, ele ficaria só com 1/3 do patrimônio da herança, o patrimônio destinado à herança. Tá? Então a polêmica era essa, 50% ou 1/3. Ok? Pois bem, primeira instância confirmou que era 1/3, segunda instância confirmou que era 1/3, foi para STJ-STF, né? No recurso extraordinário se deu repercussão geral, tá? Eu só não vi aqui se foi confirmado, acredito que tenha sido confirmado também STJ, eu não vi aqui. Estou até vendo aqui agora, mas eu não vi. Não fala, eu não corri atrás. Mas foi para o Supremo e foi em repercussão geral. Tá? Chegando lá no Supremo em repercussão geral, os ministros ficaram ali, não foi um consenso. Né? Nós tivemos aí, me parece que 3 ou 4 votos contra. Tá? O voto divergente aqui foi acompanhado por Luiz Fux. Deixa eu ver aqui se eu encontro. O relator, o ministro Marco Aurélio, ficou vencido. Então, o voto divergente foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Foi aberto pelo Luiz Roberto Barroso. Então, Marco Aurélio era o ministro, relator, e ficou vencido. Tá? Então, Marco Aurélio ficou vencido aí. Os ministros que votaram junto com o Marco Aurélio foi o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes e o Celso de Mello. Desculpa. Não, o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes e o Celso de Mello não participaram do julgamento. Tá? Essa que é a verdade. Acho que já tinham proferido voto anteriormente, salvo engano. Acho que Toffoli e Mello já tinham manifestado. Tá? O importante é que não foi unânime, tem uma controvérsia, né, que foi decidido pelo regime da maioria dentro do Supremo. Então, qual foi aí a fundamentação, pelo que eu vi aqui, embora o voto não esteja disponível, no link que eu passei para vocês, já tem ali um resumo do que foi decidido. Tá? Então, muito tranquilo. Eu vou pegar o artigo aqui do Código Civil que foi questionado especificamente. Tá? Na verdade, foi o 1790, que diz o seguinte: o companheiro ou a companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes.
Aí vem 1. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente a que por lei for atribuído ao filho. 2. Se concorrer com descendentes, só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um deles. Bom, a partir do 2, 3 e 4, se cria aí um regime completamente diferenciado, né? O inciso 1, de certa forma, não tem uma diferença muito grande, não vai dar uma repercussão matemática diferente, mas o 2, 3 e 4 que cria ali sempre uma redução do quião herdado pelo companheiro em decorrência da comparação com aquele que é cônjuge mesmo. Tá? Então existia, sim, uma diferença patrimonial na divisão, né, enquanto vigorou esse artigo. A grande verdade é que vários tribunais já tinham aí várias correntes divergentes, né, sobre a constitucionalidade desse artigo. Na verdade, como os casos eles se enquadram em um ou outro inciso, você tem decisões que diziam que o inciso 2 é inconstitucional, o 3 era inconstitucional. Eu não vi o 1, eu não lembro de ter visto o 1. É uma questão até da gente pesquisar um pouco e ver se já tinha. Mas dos outros incisos, eu vi várias decisões considerando o inconstitucional não aplicável. Né? E qual é a fundamentação? E foi a fundamentação do Supremo. É que a Constituição de 88 equiparou, né, tanto a união estável como o casamento. Tá? Embora tenha ali, né, uma corrente divergente que eu vou explicar, me parece que foi acertada a decisão, porque, de certa forma, você tinha uma união estável, e a ideia do princípio da igualdade seria tratar tanto os filhos como também os companheiros, né, com tratamento idêntico, sem diferença entre classes de filhos, né, aqueles filhos não autênticos ou fora do casamento, e também aquela pessoa que é companheira e não casada. Então a ideia era tratar isonomicamente. Quando o Código Civil ele foi elaborado, a gente sabe que o projeto dele, isso foi suscitado na decisão, né? Não sou eu que estou afirmando aqui, mas na decisão isso ficou claro, Luiz Roberto Barroso deixou isso bem claro, ele afirma, olha, a comissão de elaboração do Código Civil, ela elaborou o Código Civil lá nos anos 70. Ele só foi aprovado, né, só entrou em vigor em 2002, mas ele, na verdade, foi aprovado lá, ou foi elaborado com o ideário, né, doutrinário daquele momento. Então, até a posição topográfica do artigo, que trata da união estável, está meio deslocada do Código Civil. Parece que foi colocado ali meio sem saber se ficaria ali, ficaria no setor de família, da sucessão, então ele ficou meio isolado. Pois bem, tendo em vista essa observação de que o legislador à época ele não tinha a compreensão dessa isonomia que foi colocada na Constituição de 88, realmente, interpretando com base nos princípios constitucionais, não me parece que exista dúvida de que não pode haver uma diferenciação na divisão do patrimônio do falecido só porque você tem uma união estável e não um casamento. Tá? Veja, essa é a corrente que vigorou por voto de maioria, mas notem o detalhe como a questão é complexa. Né? Os 3 ou 4 formalmente, ok? Segundo esses ministros. Né? E se ele optasse em não casar, mas sim permanecer em união estável, constância, ele saberia que o seu companheiro iria receber um valor menor. Né? E na prática, vocês sabem, os meus alunos com certeza, né, quando a gente fala de planejamento, é muito comum que quando há união estável se faça também o que? Um testamento, né, dispondo justamente da parte disponível do falecido para a sua companheira. Né? Era uma forma que se tinha na prática de se corrigir essa questão da diferença patrimonial. Tá? Então, basicamente, são essas duas correntes. Né? Uma ligada muito aos princípios da dignidade, da isonomia, ok? Né? Que foi a corrente vencedora no Supremo. E a outra muito ligada na questão da autonomia da vontade quanto à disposição do patrimônio.
tá? E um sopesamento de princípios ou valores, né? E o vencedor foi justamente o voto divergente aí do professor Luiz Roberto Barroso. Tá ok? Então não sei se eu fui claro quanto aos pontos controvertidos, né? Mas é isso, resumidamente é isso, tá? É, e na verdade, deixa eu colocar aqui no artigo, por inteiro ele tem quatro incisos, né? Agora, embora decisões de primeira instância, né, algumas é, é, liminares, inclusive, atribuam aí uma inconstitucionalidade para um ou outro inciso, dessa vez o Supremo, de forma geral, disse que o artigo por inteiro é inconstitucional. Então, não cabe mais a, a diferenciação do regime sucessório da união estável para o casamento. Tá? Outra polêmica aí referente a isso é que essa decisão, né, a gente vai ter que esperar aí a redação do voto, mas pelo que eu entendi, essa decisão não se aplicará àqueles atos jurídicos já aperfeiçoados, né, os negócios jurídicos já aperfeiçoados. Então, por exemplo, quem fez uma escritura pública, tá, dispondo aí de um inventário, por exemplo, por escritura pública, e já finalizou, já fez a partilha, efetivou, né, a assinatura, já não poderia alterar isso, porque já foi feita a disposição. Né? Então, presumo que isso valerá também para os inventários em curso que já tiverem a homologação da partilha. Tá? Então, essa legislação, quer dizer, essa decisão, ela não será aplicável àqueles atos que já foram aperfeiçoados. Tá? Bom, a questão que fica é os processos que estão em curso. Né? Entendo que os processos que estão em curso, eles devem sim agora já obedecer a essa disposição, a partir da divulgação da decisão. Pelo andamento aqui, a ementa já foi disponível, já está disponível, já foi disponibilizada. Eu só não sei se já está constando lá no rol de repercussão geral. Mas a partir do momento que a ementa constar do rol da repercussão geral, entendo que não há dúvida e já tem que ser aplicado. Tá? Os processos que estão em curso, em segunda instância, tá? Eles já aplicam diretamente e a repercussão é justamente para isso, né? Para que não tenha que subir para os tribunais superiores. Tá ok? Então, esses processos agora, quem discutia essa diferenciação não vai ter. Bom, então todas aquelas teses correntes, se o companheiro recebe uma parte ou outra, quando tem filho diferente, né? Aquelas fórmulas, equações para calcular, eu já dei muita aula sobre aquelas equações, de como calcular, porque quando você concorre, quando a companheira até então concorria com filhos de outro casamento, filhos que não eram especificamente daquela companheira, ela teria que receber a metade daquele filho recebeu, né? Então você tinha que fazer uma equação aí para chegar ao valor, e isso então caiu por terra, a partir de agora não tem mais. Tá? Então é interessante essa decisão, né? E seguiu essa linha aí de valorizar o princípio da isonomia e da dignidade da pessoa. Tá? E aí eu queria saber se vocês têm dúvida, como é que ficou isso aí. A união estável deve estar reconhecida ou não há esta necessidade? Alex, eu não sei se você está falando aí do reconhecimento através da ação própria, né, ou uma declaração. Você sabe que a união estável, ela pode ser declarada também, né? Você pode fazer uma escritura pública declaratória de união estável, tá? Na verdade, veja, a gente está falando da sucessão. Então, se a gente está falando da sucessão, o juízo, né, competente para falar da meação, por exemplo, é o juízo sucessório. Agora, se tiver uma discussão, né, entre os herdeiros, e aí o juízo próprio, né, vai ser a vara de família, por exemplo, para estabelecer isso, e se tiver interesse da União, de outro, uma vara federal.
né? Então eu tenho, como meus casos envolvem situações geralmente que envolvem a União, né? Eu vou direto para a vara federal discutir isso, né? Quando, por exemplo, você quer o reconhecimento da união estável perante o INSS, ok? Então, quem está nessa briga aí para observar a união estável quanto ao INSS não tem muito impacto, tá? Porque a questão aí é sucessória, tá ok? Mas por exemplo, se você tem uma discussão lá que os filhos estão discutindo, né, se o companheiro tem direito a 30% ou a 50% da herança, evidentemente, enquanto não tiver sentença, né, e homologada, ou, por exemplo, transitada em julgado, para mim tem que se aplicar a repercussão geral. Tá? Então, eu não sei se é isso, né? Você está perguntando se deve ser conhecido ou não. Na verdade, depende do momento. Tá? Então, se você tem uma escritura pública que reconhece a união estável, ela não vai entrar no mérito se é 30% ou 50%. É só aquela certidão, aquela escritura que reconhece, né? Os companheiros declaram em cartório que constituíram uma união estável e aquele documento foi guardado. Para o momento da sucessão, quando um dos companheiros falecerem, é só você apresentar a certidão da escritura em juízo ou no cartório para que tenha os efeitos automáticos aí. Agora, né, com o percentual de 50% e não mais de 30%. Né? Nesse caso, ou em outros casos. Né? O caso específico aqui era 30-50. Né? O pedido nas duas ações era 30 ou 50. Tá bom? Ah, beleza, Alex. Respondido, né? Tá? Então era isso, pessoal. Eu entrei rápido, porque essa decisão não tem muito o que discutir, né? Me parece que seguiu uma lógica, né, da igualdade que o Supremo vem demonstrando em outros julgamentos também. Então, eu acho que foi acertada, né? Embora eu compreenda a questão da autonomia da vontade, né? Quer dizer, os ministros que votaram seguindo uma outra corrente, mas como a gente acompanha os julgamentos do Supremo, a gente tem visto que a tendência é tirar da nossa legislação, do nosso ordenamento jurídico, os tratamentos não isonômicos. Tá? E realmente esse era um tratamento não isonômico. Tá? Você constitui o patrimônio conjuntamente, você deve ter, né, seguindo essa lógica, você deve ter a partilha igual no momento do falecimento de um companheiro e cônjuge. E, nesse sentido, não teria por que ter uma diferenciação na valoração. Tá? Então, as outras dúvidas referentes, por exemplo, à concomitância de convívio, né, a gente sabe que tem casos que são muito comuns, onde você tem um marido que separa de fato da sua esposa e passa a ter uma união estável. Nesse ponto, isso não alterou. Tá? Então, essas questões não foram alteradas. Então, se esse marido morre, quem vai herdar, né? Quer dizer, é a companheira que conviveu com ele nos últimos anos ou a esposa que no papel ainda é esposa. Tá? Essa dúvida continua, você tem decisão para os dois lados. Tá? Eu sempre tive a opinião de que deve se dividir, né? Se fazer duas massas diferentes, quer dizer, o patrimônio constituído durante o casamento faz uma massa de patrimônio e se divide conforme o regime, e os herdeiros, né? Já a parcela de patrimônio constituída em conjunto com a companheira ou a partir do convívio, né? Deve ser partilhada lá com a companheira. Né? Então, mas isso não é consenso, você tem decisão que diz que só os bens pertencem só ao cônjuge, outros que entendem que os bens pertencem à companheira, e nós temos enunciados que esclarecem isso. Tá? Então nós temos aí 2 ou 3 enunciados, depois eu posso até passar para vocês por aqui, para vocês saberem os enunciados, tá? Que falam sobre isso,
mas me parece que o mais justo seria dividir dá mais trabalho, evidente, né? Mas seria dividir o patrimônio do período só do casamento, né? O período só da companheira e tal. Mas essa decisão do Supremo não alterou isso, né? Alterou, na verdade, os percentuais, se você fosse discutir, né, o percentual da companheira, mas a situação em si não foi resolvida pelo Supremo quanto a isso, né, essa concomitância de uniões, tá ok? Beleza, Thalita? Bem esclarecido? Opa! Ah, no caso do contrato de namoro, né? No caso de contrato de namoro, pode ser usada analogia no caso da morte de um dos namorados. Veja, mas aí, Alex, no contrato de namoro, na verdade, você estabelece que você não tem união estável, né? Então, o contrato de namoro ele é justamente para que não haja ali o convívio, né, que caracterize a união estável. A não ser que você queira estabelecer um regime do patrimônio já ali, mas aí você está fazendo uma união estável, né? Na verdade, você trata do regime patrimonial quando você está em união estável, aí você pode fazer um pacto, né? Isso é muito importante, é boa pergunta do Alex, porque eu já vivi situações onde dentro da união estável a gente faz uma escritura, né, para estabelecer o regime. Tá? Então, dentro da união estável, você pode fazer uma escritura para estabelecer o regime. Todo mundo pensa que só porque tem união estável, sempre o regime vai ser o da comunhão parcial. Né? É o da comunhão parcial se você permanecer silente, se o casal não estabelecer um outro regime por contrato. Tá? Então, isso é interessante. As pessoas esquecem isso. Né? Então, tem união estável, se tem união estável e você não pactuou nada, evidentemente é comunhão parcial. Agora, os conviventes, eles podem estabelecer uma escritura pública em cartório, registrado, onde estabelece que o regime vai ser da separação total ou da união universal. Ok? Isso pode ser feito, tá? Agora, no contrato de namoro, não. Aí, Alex, vamos trabalhar esse contrato de namoro aí para eu entender. Mas se for aquele contrato de namoro padrão, onde você faz o contrato justamente para não caracterizar a união estável, não tem que estabelecer regime, entende? Aí é condomínio, tá? Se você compra um bem junto com a sua namorada, você faz um condomínio. Simples assim. Tá? Mas aí não entra no regime de disposição de bens de um casamento da união estável. Tá? Esse é o meu entendimento, tá? Mas se eu entendi bem a pergunta. Tá ok? Mais perguntas, pessoal? Na verdade, eu entrei aqui só para falar dessa decisão que é interessante, né? Muda aí o entendimento e caracteriza uma porta de entrada para outros questionamentos em várias situações, né? De se discutir a mens legislatória, quer dizer, o momento que o legislador ele elaborou o Código Civil, ele ainda estava com a cabeça naquele cenário jurídico, naquele ordenamento jurídico, né? Ele não tinha conhecimento da Constituição de 88, por óbvio, né? Então, o Código Civil ele foi elaborado nos anos 70, embora só tenha ganho a vigência a partir dos anos 2000. Mas isso é interessante, né? No voto, isso ficou bem claro, né? No resumo que eu vi aqui ficou bem claro. Ah, valeu, Alex. Então foi isso, né? Beleza. Tá? Então, isso abre aí N questionamentos. E na nossa área empresarial e tributário, vocês sabem, eu tenho vários artigos ali de direito empresarial, de sociedade, que eu acho que não tem sentido no nosso ordenamento hoje, né? E isso abre já uma interessante forma de interpretar, né? Sabendo que o Supremo, em sua maioria, nesse ponto, entendeu aí que nós temos que interpretar o Código Civil com base nos princípios constitucionais, né, atuais, né? Então isso é interessante, abre um bom campo aí de pesquisa para analisarmos outros artigos que podem ter aí algum tipo de contrariedade aos valores defendidos pela Constituição. Tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui.
tá? E qualquer dúvida eu respondo. Eu já passei o link para vocês aqui. Eu vou passar depois, vou botar os números aqui dos enunciados, tá? Que já versavam sobre essa questão da companheira, só para vocês saberem os números, né, e poderem estudar, quem estiver estudando aí principalmente para concurso, tá? Para vocês terem isso. Mas a decisão do Supremo ela é bem simples, está disponível, né, ainda não inteiro o teor de tudo, mas só a decisão e a ementa, né, que vai ficar em repercussão geral. Daqui a pouco, eu não sei o número ainda, não vi, mas vai ganhar um número lá, repercussão geral. E sempre que você for agora pleitear, né, uma herança aí de uma companheira, você não vai mais aplicar o 1790, mas vai aplicar as mesmas regras do casamento, né, da viúva. Tá? Então era isso. Eu quero deixar um abraço para vocês, boa noite. Para a turma de amanhã, 7h30 da manhã, estaremos lá no IBMEC. Tá ok? Falando de direito societário. Um abraço.